Eterno Deus e soberano Senhor, nosso Pai Celestial, em cuja presença nos encontramos neste momento em oração. Santo Deus, nós queremos te agradecer em nome de Jesus, pela oportunidade que nós temos de estar na tua presença, fazendo a tua obra, meu Senhor, através desta programação. Quero te pedir na tarde de hoje, Senhor, que o Senhor venha encher os meus lábios com palavras de sabedoria para a edificação da vida daqueles que ouvem esta programação ou que posteriormente irão ouvir através das redes sociais. Pai eterno, no nome de Jesus, derrama da tua graça, da unção do teu Espírito sobre a minha vida, para que nesta tarde eu possa ser um instrumento em tuas mãos na ministração da santa e gloriosa palavra de Deus. Pai querido, é em nome de Jesus que assim eu oro a ti e por tudo te agradeço em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos ouvintes, quero louvar a Deus pela oportunidade que nós temos nesta tarde de estarmos juntos compartilhando aquilo que Deus quer falar conosco através da sua gloriosa palavra. Eu tenho em meu coração uma palavra que Deus colocou como ensino para a minha vida. E eu quero compartilhar com todos aqueles que acompanham o programa Estação Gospel nesta tarde tão abençoada de quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021. Quero ler um texto que está inserido no livro de Provérbios, capítulo 28. Vou ler apenas o versículo de número 9, para que juntos possamos meditar naquilo que Deus quer falar conosco nesta tarde, através da sua santa e gloriosa palavra. Se você puder, abra aí a sua Bíblia e acompanhe a leitura. E não apenas isso, né? Que você possa posteriormente estar meditando nos textos que serão lidos nesta tarde, que serão mencionados, para que posteriormente você possa aí ter condições de extrair algo mais, porque sempre que nós nos dispomos a ler a palavra de Deus, a meditar nas Sagradas Escrituras, o Senhor fala sempre algo novo aos nossos corações, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. Provérbios 28, 9 diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra fiel, verdadeira e poderosa. Lemos um versículo inserido no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um dos livros que foi escrito por Salomão, um homem que era dotado de uma inteligência, de uma sabedoria sobrenatural, porque Deus assim lhe havia concedido algo tão valioso, uma sabedoria que até os dias atuais ninguém dispõe, porque essa sabedoria que foi derramada dos céus sobre a vida de Salomão foi algo específico que Deus lhe concedeu de forma toda especial. Amém? Então Salomão está falando aqui através deste versículo no livro de Provérbios, né? A importância de se ouvir a palavra de Deus, de se tomar conhecimento da palavra de Deus. E ele fala também, além da importância de se ouvir a palavra de Deus, fala algo muito importante para o ser humano, que é oração, né? A oração, que é a forma que Deus nos concede de nós nos relacionarmos com Ele, expressando para Ele os nossos sentimentos, pedindo a Ele ajuda para os nossos projetos,
pedindo socorro nas nossas aflições, enfim. Esse versículo fala de duas coisas muito importantes, que é a lei, que é a palavra de Deus, como também a oração, as orações, né? E, infelizmente, nós temos observado nos dias atuais que um dos maiores erros da humanidade, de um modo em geral, é desvalorizar a palavra de Deus e também a oração. Algo importante para todo e qualquer ser humano, o conhecimento da palavra de Deus e o relacionamento com Deus através da oração. Nós sabemos que a oração é um diálogo, onde o homem vai ali se relacionar com Deus através de um diálogo. E Deus responde de diversas formas, dependendo do nosso nível de intimidade com Deus, dependendo do quanto o nosso ouvido espiritual é aguçado, nós poderemos ter até respostas imediatas da parte de Deus no tocante àquilo que Ele fala conosco. Por exemplo, nós poderíamos citar aqui Isaías, um homem que teve grande intimidade com Deus, porque Isaías foi ali trazer um recado ou levar um recado da parte de Deus para o rei Ezequias. Ele vem ali, se coloca na presença do rei, entrega ali a mensagem a qual Deus havia colocado em seu coração para entregar àquele rei, e ele sai, e o texto vai dizer que ao chegar ali no pátio ali do palácio, Deus fala novamente ao seu coração, e ele volta ali à presença do rei, já com outra mensagem da parte de Deus. Então a gente entende através dessa passagem bíblica e de outras tantas, de quanto é importante o homem ter intimidade com Deus e ter sensibilidade espiritual para ouvir Deus, assim como se ouve um ser humano que está bem próximo ou que está através de um aparelho de comunicação. Você fala e imediatamente já tem a resposta daquilo que você está falando, né? E Deus coloca isso à disposição do ser humano através da oração. Lógico que depende aí de cada um que se dispõe a ter mais tempo para Deus, ter mais intimidade com Deus e, consequentemente, mais sensibilidade espiritual. Como falei anteriormente, a grande deficiência da humanidade, de um modo em geral, é a disponibilidade de ouvir a palavra de Deus e também de falar com Deus em oração. Se nós formos observar hoje nas redes sociais, que é uma das grandes ferramentas de comunicação no mundo inteiro, as pessoas valorizam mais as coisas sem importância, comédias ou até mesmo coisas trágicas, a violência, do que mesmo a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é algo tão importante para o ser humano que não poderia e não deveria ser desprezado. Por exemplo, através da palavra de Deus, o ser humano ele pode receber livramento, né? No Salmo 119, versos 11, a palavra de Deus diz assim através do salmista: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quão importante é não pecarmos contra Deus. Por quê? Primeiro, porque o salário do pecado é a morte. Segundo, porque não pecarmos não nos afasta da presença de Deus. Aquilo que faz com que o homem se distancie de Deus é o pecado. Então, se nós temos a palavra no coração, conhecemos a palavra de Deus e sabemos que determinadas coisas não agradam a Deus e nos fazem pecar e, consequentemente, nos afasta de Deus, então a palavra de Deus ela é um instrumento de livramento de Deus para com o ser humano. Mas, além de livramento, a palavra de Deus também é alimento. Nós sabemos que a nossa estrutura física ela necessita do alimento natural, como também necessita da água, né? Fazem parte aí esses dois alimentos para um corpo saudável, né? Para uma estrutura física saudável.
E nós temos também uma estrutura espiritual que necessita ser alimentada dia após dia. E a forma que Deus alimenta a nossa alma, o nosso espírito, é através da sua palavra, como está registrado em Mateus no capítulo 4, versos 4, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Mateus registra uma palavra do próprio Senhor Jesus, quando ele está ali em batalha contra Satanás, né? Satanás tentando fazer com que o Senhor Jesus pecasse, né? Lançando ali a própria palavra, tentando induzir o Senhor a pecar. Mas ele responde dessa forma: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fazendo aí um paralelo da importância do alimento natural, para que o homem tenha uma estrutura física saudável, mas que também não é só da estrutura física que o homem necessita. Ele necessita de ter uma vida espiritual saudável, por isso ele precisa se alimentar da palavra que sai da boca de Deus. Então, esse versículo em Mateus 4,4 nos traz esse entendimento de que a palavra de Deus também é alimento para as nossas vidas. E através da palavra de Deus é que nós somos santificados. Em João, no capítulo 17, João faz ali uma narrativa da oração que o Senhor Jesus fala com o Pai. E ali, naquela narrativa, o Senhor Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade que nos santifica diante de Deus é a palavra de Deus. Porque através da palavra nós temos uma vida separada, uma vida santificada, uma vida que agrada a Deus e, consequentemente, vai trazer muitos benefícios, muitas bênçãos para as nossas vidas. Mas a palavra de Deus também, ela tem uma fundamental importância no tocante à nossa fé, porque a palavra de Deus é que gera fé, aquela fé saudável, aquela fé que agrada a Deus, aquela fé com sabedoria. Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que coisa tremenda é a palavra de Deus! Quantos benefícios nós estamos observando nesta tarde através da palavra de Deus que o ser humano pode receber, né? Jesus, certa vez, estava ali anunciando a palavra de Deus e ensinando aos discípulos, como Lucas registra ali no capítulo 11, versos 27 e 28, que diz assim, olha: quando Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, ou seja, Jesus: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Tremenda essa passagem ali, porque Jesus estava ali ensinando aos discípulos, a todos que estavam à sua volta, coisas muito importantes. O capítulo 11 tem início quando os discípulos mais próximos de Jesus pedem para que Jesus os ensine a orar. E ali Jesus vai dar diretrizes de como orar, de como falar com Deus, de como se relacionar com o nosso Pai Celestial, mas ele vai falar também de outras coisas importantes. E aí, no final daquilo que ele está explicando ali, que ele está ensinando, uma mulher eleva a voz e diz: feliz é a mulher que te deu a luz e que te amamentou. Que coisa tremenda é isso! A mulher que gerou o Salvador da humanidade. É muito importante isso, né? Mas Jesus diz que mais importante e mais feliz é o homem, é a mulher, é o ser humano que ouve a palavra de Deus e que põe essa palavra em prática, ou seja, que obedece à palavra de Deus. Então, nós temos esse entendimento a partir disso que o Senhor está falando conosco nesta tarde, que a palavra de Deus é algo indispensável para a vida do ser humano. Quando
nós todas as tardes aqui temos esse propósito e esse compromisso com Deus de reservar praticamente 50% do nosso horário aqui na programação, no programa Estação Gospel, para que a palavra seja ministrada, é com esse propósito, né? De que a palavra de Deus chegue ao coração dos nossos ouvintes, ao coração dos salvos em Cristo, ou seja, dos crentes, porque a palavra de Deus, como já foi citado anteriormente, ela alimenta, né? Ela santifica. Então, é importante que os irmãos ouçam a palavra. Tem pessoas impossibilitadas de sair de casa, né? Por conta da idade ou por conta dos compromissos no seu lar, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, e às vezes a pessoa não tem a disponibilidade de, durante a semana, participar das atividades da igreja, a escola bíblica, os trabalhos de orações. Então a gente faz esse trabalho com o propósito de alimentar os nossos irmãos salvos em Cristo Jesus. Mas também temos o compromisso de obedecer ao Senhor Jesus quando ele diz, através do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, lá no capítulo 16, versículo 15, quando o Senhor diz assim: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Então, através dos veículos de comunicação, que é o rádio e também através das redes sociais, nós estamos indo ao mundo, né? Ultrapassando fronteiras, como por exemplo, esta tarde, nós tivemos ouvintes de várias partes aqui do Brasil, né? Alguns estados, as pessoas estavam aí nos acompanhando através das redes sociais, mas nós temos também ouvintes ali na Alemanha, né? Como é o caso da nossa irmã Eliana, que sempre nos honra com audiência todas as tardes. Nós temos também a missionária Bruna Leia, que é aqui da cidade de Pacajus, está lá na Tailândia, vez ou outra ela acompanha a nossa programação. Então, nós estamos aqui através dos veículos de comunicação, indo ao mundo, pregando a palavra de Deus através desta programação, cumprindo assim uma ordenança do Senhor Jesus. E qual é o propósito de todas as tardes nós dedicarmos 50% do tempo desta programação para a ministração da palavra de Deus? Existe um propósito que também foi estabelecido por Deus na sua palavra. E o próprio Senhor Jesus responde em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Então, o Senhor Jesus está dizendo que o propósito de lançar a palavra de Deus no coração das pessoas é gerar a fé que salva, gerar a fé que vai garantir às pessoas a eternidade com o seu Criador. Mas e se tratando de oração? Já falamos um pouco nesta tarde a respeito da importância da palavra de Deus, né? De se ouvir a palavra de Deus, de se aprender a respeito da palavra de Deus. Mas estamos falando da palavra e também da oração. E em se tratando de oração, qual é a importância da oração para a vida de todo e qualquer ser humano? A coisa mais importante, o primeiro passo da oração, é que ela nos aproxima de Deus. O salmista registra ali no Salmo 65, versos 2: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Então, o salmista está expressando através desse versículo, desse cântico no Salmo 65, que todas as pessoas, todos os homens, independente do seu credo, independente da sua religião, um momento chega a elevar a voz, a falar com Deus, seja no momento de angústia, seja no momento de aflição, seja no momento de necessidade de ouvir uma resposta de Deus. Todo ser humano algum dia virá a falar com Deus em oração. Pode ele não ter o hábito, né? E ter, digamos assim, uma liturgia para uma oração, mas haverá um momento em que todo homem vai direcionar uma palavra para Deus. É isso que o salmista está dizendo no Salmo 65, versos 2. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Então, a oração, ela nos aproxima de Deus. Ela faz com que nós tenhamos um vínculo com Deus, um vínculo de relacionamento, de intimidade. E a oração também nos torna íntimos de Deus. Quando nós vamos aprimorando
quando nós vamos criando o hábito e o compromisso de nos relacionarmos com Deus através da oração, nós nos tornaremos íntimos de Deus. É o que o evangelista Mateus diz no capítulo 6, versos 9. Pai nosso que estás nos céus. Mais uma vez, a gente cita aqui o ensinamento do Senhor Jesus através das Sagradas Escrituras, desta feita aqui registrado por Mateus. Jesus ensinando os seus discípulos a orar, mesmo a distância física sendo imensa, incalculável, mas nós podemos ter a intimidade com o nosso Deus, com o nosso Criador, e se fazer filho, nos relacionando com Ele como um pai que se relaciona com o filho e um filho que se relaciona com o pai. Mesmo estando o nosso Deus nos altos céus, nós podemos nos tornar íntimos de Deus através da oração. E a oração também tem o poder sobrenatural de mover os céus em favor das nossas vidas. É isto que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 1, versículo 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então o escritor aos Hebreus está dizendo que os anjos recebem ordens de Deus e trabalham em benefício daqueles que estão aqui na terra clamando pela providência de Deus. É isso que o salmista diz no Salmo 34, verso 7, quando ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então é a ação de um ser celestial em benefício daquele que se relaciona com Deus através da oração, porque todo aquele que teme a Deus busca intimidade com Deus, busca relacionamento com Deus através da oração. E a palavra de Deus está dizendo no Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa ali, fica de guarda, fica de proteção em favor daqueles que temem a Deus e que se relacionam com Ele. De igual modo, no Salmo 91, versos 11, quando a palavra de Deus diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Louvado seja Deus. Mas olhando para o texto áureo, devemos aprender algo importante. O texto áureo diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. O que é que Salomão, através do livro de Provérbios, está nos ensinando e que o Espírito Santo de Deus traz a esse presente momento como ensinamento para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus é indispensável para as nossas vidas, porque sem o conhecimento e sem a obediência à palavra de Deus, não há resposta para as nossas orações. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Ou seja, se o ser humano não se dispõe a dar crédito à palavra de Deus, aquilo que Deus fala ao seu coração através da ministração da palavra de Deus, Deus não tem compromisso com ele de responder às suas orações. Então, uma coisa tem que andar junto com a outra. Não podemos ser pessoas que oramos, que falamos com Deus constantemente em oração, mas que não temos tempo para ouvir a palavra de Deus, para dar crédito à palavra de Deus ao ponto de guardar esta palavra como ensino e aplicar no nosso dia a dia. A mudança de todo e qualquer ser humano, ela se faz necessária e ela nos é chegada através do ensino da palavra de Deus. Então, estar na igreja para adorar a Deus através dos louvores, estar na igreja para participar do momento de adoração é muito importante, porque o louvor, ele nos quebranta, o louvor, ele nos prepara, nos aproxima de Deus para que nós ali estejamos sensíveis a ouvir a palavra de Deus. Mas é triste quando nós observamos em alguns cultos
que as pessoas ficam dentro da igreja ali, batem palmas, se colocam de pé, muitos se quebrantam, choram no momento do louvor, mas quando diz assim, agora vamos à palavra de Deus, algumas pessoas se levantam, vão no banheiro, ficam transitando, ficam no celular, né? Ou então vão lá para fora andar e não se disponibiliza a sentar e ficar ligado com os céus para saber o que é que Deus quer falar através daquele momento da ministração da palavra. Independente de quem vá ministrar a palavra de Deus, Deus sempre tem algo aos nossos corações através da sua palavra, porque é a palavra de Deus que molda, que trata, que ensina, que aperfeiçoa o ser humano. Eu só posso mudar. E você que me ouve nesta tarde, só vai poder mudar de acordo com o que Deus quer nos moldar e nos aperfeiçoar, se nós pararmos para ouvirmos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por este ensino que Ele nos traz nesta tarde. Então você, meu amado, que me ouve neste momento, ou que vai ouvir posteriormente através das redes sociais, o alerta de Deus para as nossas vidas nesta tarde é para darmos importância tanto à palavra de Deus quanto à oração e principalmente à palavra de Deus, porque se nós não dermos crédito à palavra, as nossas orações não terão nenhum valor diante de Deus. Amém? Que esta reflexão nesta tarde possa ter trago para a sua vida a edificação que se faz necessária e que você, a partir desse momento, possa ter esse entendimento e essa prática de ler no seu lar a palavra de Deus, de buscar meditar, de buscar extrair ali pela revelação do Espírito Santo de Deus algo a mais daquilo que se faz necessário para as suas próprias necessidades, para que você possa ter uma vida mais saudável, uma vida espiritual mais saudável diante de Deus e também com relação aos seus, né? No ambiente do lar é importante a gente reunir a família e ler algum texto, explanar alguma coisa, buscar compartilhar aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. E para que você tenha também uma vida saudável, uma vida cristã saudável, se faz necessário você ter o conhecimento da palavra de Deus. Afinal de contas, nós somos instrumentos de Deus, aonde quer que venhamos a estar, para compartilharmos o conhecimento das Sagradas Escrituras, para que outras vidas assim sejam edificadas. Amém? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Que Deus possa estar te abençoando abundantemente. Vamos orar. Eterno Deus e soberano Senhor, mais uma vez nesta tarde, eu quero elevar a minha voz em oração para te agradecer, Santo Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de aprendermos um pouco mais através das Sagradas Escrituras. Obrigado, meu Deus, por este ensino referente a ouvir e praticar a palavra, como também ter disponibilidade de falar contigo em oração a todos os momentos. Afinal de contas, a tua palavra diz que nós devemos orar sem cessar. Deus Santo, que este aprendizado possa promover em nossas vidas as mudanças que se fazem necessárias, para que o Senhor possa estar mais e mais alcançando as nossas vidas com muitas bênçãos. Quero apresentar cada ambiente, cada lar que nos ouve nesta tarde, que o Senhor possa estar abençoando a tantos quanto nos ouve com bênçãos dos céus, saúde física e espiritual, a providência que cada um daqueles que ouvem esta programação necessitam na tarde de hoje. Eu te peço também, meu Pai, por aqueles que têm nos pedido oração, que o Senhor intervenha, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha agir em benefício destas vidas. Abençoa aqueles que nos ajudam nesse projeto ao qual o Senhor tem nos